Fala, meus amigos, começando aqui mais um vídeo para falar sobre a equipe do CSA, dessa vez falando de contratação. O CSA anunciou Raiva Negas como novo reforço e vamos falar um pouco aí sobre esse jogador e a nossa expectativa dele aqui no CSA. De primeiro, eu agradeço a presença de vocês aqui no nosso canal. Se inscreve aqui no Diário de Azulino para dar essa forcinha aí pra gente, galera, pra gente continuar crescendo. Dá o like também para esse vídeo ficar em alta e manda aí pros seus amigos pra gente poder conversar aí nos comentários o que é que a galera tá achando dessa contratação aí do CSA, beleza? Manda aqui a sua opinião logo, para não esquecer lá pro final, e vamos debatendo aqui sobre o Raiva Negas. De primeira, cara, eu já vou dizer que eu acho que é um bom reforço. A gente tava precisando de jogadores nessa posição, atacantes que jogam de lado de campo, e ele é um cara que, mesmo não tendo agradado 100% da torcida do Sport no ano passado, ele fez vários jogos e até fazia algumas gracinhas, jogava várias partidas lá, né? Num nível de exigência como é a Série B, que é mais alto na Série C, ele não foi uma unanimidade na torcida, tanto que saiu nessa temporada. Mas, para jogar uma Série C, eu acho que ele pode ajudar bastante o time do CSA para esse ano, principalmente pelo que a gente não vinha apresentando aí no ataque. Então, era uma posição carente que eu acho que ele vai conseguir pelo menos suprir. Se ele vai dar certo, é outra conversa. Se ele vai ser um craque, não sei também. Mas aí a gente fica na expectativa de ver pelo menos ele elevando o nível do ataque do CSA. Isso daí eu acho que vai acontecer, certo? Falar um pouco de números aqui do Raiva Negas aqui para vocês. Ele, no time do Sport, no ano passado, ele fez 35 partidas na temporada, fez 4 gols e deu uma assistência. São números até, de certa forma, baixos para um atacante. Nessa temporada também ele estava jogando no Peru, na Universidade César Valerro, e com 19 jogos ele tem 2 gols marcados. Não são números primorosos aí para um atacante, mas a questão é que ele joga de lado de campo. E às vezes um jogador de lado de campo, ele não tem essa necessidade de ser o artilheiro, de ser o grande marcador do time, né? Às vezes o objetivo dele é ser o cara da quebra de linhas, ser o cara que consegue arrumar uma bola parada, ser o cara que consegue criar uma oportunidade de gol, né? E essa bola acaba sendo uma chance clara ou sendo um gol. Ele é o cara que faz o time ter o objetivo de atacar um pouco mais, né? Se ele tiver os números junto a isso, melhor ainda. E espero que ele consiga alcançar esses números aqui no CSA, certo? Mas para fazer um paralelo também, com outro jogador que joga na mesma posição, na ponta direita, e que é ídolo aqui no CSA, sem querer comparar qualidade dos jogadores, tá, galera? Obviamente, se lembram do Edinho que jogou aqui no CSA em 2017? Muita gente falava, precisamos de um jogador com essas características. Não acho nem que as características dos dois sejam tão parecidas assim. O Edinho mais baixo, velocidade, né? O Raiva Negas um pouco mais alto, não sei se ele é tão rápido assim, acho que não. Mas o Edinho, por exemplo, aqui no CSA, em 2017, ele fez 16 jogos pelo CSA e fez um gol, né? Então, assim, os números do Edinho aqui no CSA são, de certa forma, baixos. Só que ele foi um cara que a gente via que ele tinha qualidade e conseguia criar jogadas, quebrar linhas e fazia do CSA um time mais ofensivo, um time de mais qualidade, né? E todo mundo, o Edinho pra gente aqui é uma grande unanimidade, né? De como um grande jogador que passou pelo CSA. Então, às vezes, os números não traduzem realmente a qualidade do jogador. E eu acho que o Raiva Negas ele pode ter um pouco mais dessa característica também do cara mais produtivo para a equipe, certo? Outro cara que chegou aqui no CSA, inclusive, com números muito baixos e que foi criticado pela torcida por isso também, foi o próprio Gabriel Tagliari, que em 2022 fez 16 jogos, 1 gol. Em 2021, 18 jogos, 4 gols. Em 2020 fez uma temporada razoável, 36 jogos, 7 gols, né? Mas ele chegou aqui com números até baixos para um cara que vinha para a posição de atacante centralizado, de centroavante. Antes disso, nesse próprio ano, 12 jogos, 3 gols pelo Santo André, né? Aqui no CSA ele tem 12 jogos, 5 gols. Com esse time que a gente tá vendo aí também. Então, se tiver um time que municie ele de maneira melhor, é capaz dele apresentar números melhores ainda. Vamos torcer para isso. Mas para que o Tagliari, por exemplo, venha a render, a gente precisava de mais jogadores que servem ele para fazer os gols. E a gente teve aí a chegada já de 3 peças. Rainer, o próprio Raiva Negas
e o volante Maciel. O volante Maciel foi expulso de novo, é algo que deixa a gente com o pé atrás, um jogador que pode chegar aqui e ser dessa forma, assim, disciplinado, desfalcar o time em momentos importantes, né? A primeira impressão dele já foi ruim, mas que o primeiro tempo, como eu falei, foi até bom. Então eu acho que, apesar disso, ele pode ter aí uma segunda chance e é um cara que chega aí para melhorar, então, o meio de campo do time do CSA. Então, com essas 3 contratações, eu acho que o CSA já dá uma mudada na cara do time, né? Muda aí o ataque, tem mais opções de ataque, Raiva Negas, Rainer e agora o Maciel no meio de campo. A gente teve também a saída do Cedric. O Cedric vai defender o Mirassol a pedido do Moza, lá na Série B, né? Mas o Cedric era um cara que, apesar de ser lateral direito, ele estava jogando de volante aqui. Então, é o seguinte, cara, eu dizia, poxa, um meia e 2 atacantes, talvez um volante a mais. Então eram assim, eu dizia, pô, 3 peças podem mudar o time. Chegaram 3, né? Agora, eu ainda achava que o time precisava de um meia que chegue para colocar o Thomas Bastos no campo, no banco, né? E era algo que eu vinha falando há muito tempo, né? O Thomas Bastos tem alguns números bons, mas que dentro de campo a gente via que ele é realmente um cara que ele não produz tanto para a equipe. Chegando um meia para assumir a posição, acho que muda completamente a cara do time do CSA. E aí, eu já dizia, né? A gente precisa de um meia para essa característica, né? Para botar o Thomas Bastos no campo, no banco. Ou, no mínimo, para aumentar a competitividade daquela posição, né? Para ter outra peça que entre e possa tentar dar conta do serviço. Mas agora, com a saída do Cedric, que estava aqui no CSA, não vinha sendo um cara que era unanimidade, não vinha sendo um cara que era, pô, volante titular, não era, né? Então ele saindo aqui da equipe do CSA, ele estava aqui no elenco, ocupando a folha salarial, agora abre espaço na folha salarial para o CSA ir no mercado trazer outro volante, né? Ou até para juntar o que poderia gastar com um meia e com um volante e trazer um meia para chegar aqui e ser um cara de unanimidade, digamos assim, né? Investir forte nesse cara. Eu não acho que seja hoje esse objetivo do CSA. Acho que a gente precisa aí fortalecer o meio de campo, né, com um meia e um volante. Acho que trazendo essas 2 peças, pode até aproveitar essa folga na folha salarial que o Cedric deu, né? Mas assim, cara, a gente aí já tem uma defesa que tem uma cara montada, né? Eu acho que voltando ali o Everton Silva, a gente pode até fortalecer um pouco esse sistema defensivo. O Maciel, quando retornar, espero que ele retorne bem, né? Vai ser um cara importante também, mas a gente precisa de outro volante, porque os que a gente tem, Iago Henrique, Bruno Matias e o Moisés Ribeiro, nenhum dos 3 agradou 100% ainda, né? Eu acho que desses 4 volantes aí que a gente tem, o melhor que a gente viu atuar foi o Maciel, apesar da expulsão, né? Então, se ele tiver disciplinado, eu acho que ele é titular. E chegando outra peça aí, a gente fica com uma dupla de volantes mais consistente. Chegando um meia, já também melhora aí a armação do time do CSA. Se encaixarem Rainer e Raiva Negas, a gente vai ter uma dupla de ataque aí titular, né? Ou então vão aumentar o nível de disputa dos jogadores de ponta, né? Então vamos observar como é que eles chegam aí também. Nenhum dos 2 chegou a estrear, mas eu acho que vão ser caras que podem elevar o nível técnico do time. E o Taliari lá na frente tá lá, coitado, com esse time meia boca, ele já tava fazendo gol, né? Imagine se tiver um time de mais qualidade para jogar junto com ele lá. Então vamos torcer aí para que cheguem também mais reforços, para que o time do CSA possa elevar esse nível de disputa aí e chegar na próxima fase e ir se encorpando cada vez mais como equipe. É isso que é importante aí. Mas pelo menos um reforço já chegou. Raiva Negas tá aí no CSA, né? Foi anunciado já. E eu acho que a gente pode esperar dele um bom futebol. Vamos ver aí, né, galera? Mas obrigado pela presença de vocês aí no nosso canal. Não se esquece de dar o like, se inscrever e mandar seu comentário sobre o que é que você acha aí do Raiva Negas e quantos mais jogadores você contrataria e quais posições você reforçaria no CSA. Beleza? Obrigado a todos, gente. Grande abraço, tamo junto e até a próxima. Valeu, galera.